E ele foi capacitado, né? Ele estava pronto, depois de todo o tempo de aprendizado, que Deus lapidou, Deus transformou, Deus curou, Deus libertou, Deus preparou ele para uma grandiosíssima missão. Imagina o que é caminhar com o povo rebelde, porque o povo de Israel era rebelde. Se rendeu contra Deus, se rendeu contra Moisés, era o povo que dura serviço, era o povo que se afastou da presença de Deus, era o povo que engrandeceu bezerros de ouro, era o povo que queria voltar para o Egito, porque era um povo rebelde. Imagina o que é esses 40 anos, porque eles saíram.